Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te dar todas as dicas para fazer o meu acabamento para terminal de zíper preferido. Bora costurar? Existem várias formas de fazer o acabamento do terminal do zíper com diferentes materiais e neste vídeo eu vou te mostrar qual é o acabamento que eu mais gosto de fazer nas minhas peças e eu vou te explicar todas as dicas, qual é o raciocínio. Dessa maneira, você vai conseguir usar em qualquer tipo de peça, porque você pode determinar que quer um acabamento grande, um acabamento pequeno, para o zíper estreito, para o zíper largo. Então, com este vídeo, você vai aprender o raciocínio deste acabamento e vai conseguir usar em qualquer tipo de peça, com qualquer tipo de zíper. Bora lá ver quais são essas dicas? Se no meio deste vídeo você estiver achando muito complicado, calma, porque no final da explicação eu vou fazer um resuminho do cálculo, tanto do tamanho do tecido do acabamento, quanto do posicionamento no zíper. Use este resuminho para calcular o acabamento das suas peças. Eu vou começar explicando como eu calculo o tamanho do tecido para fazer o acabamento do terminal do zíper. Eu vou começar determinando a altura do acabamento. Eu vou somar a largura do zíper, mais 1 centímetro para o acabamento neste lado e mais 1 centímetro para o acabamento neste outro lado. Então, no meu caso, que o zíper tem 2,5 centímetros de largura, eu somo mais 1 e mais 1, totalizando 4,5 centímetros de altura do tecido de acabamento. Eu tenho que pensar quanto que eu quero de comprimento do acabamento. Eu posso querer um acabamento maior ou menor, é totalmente opcional. Para esta peça que eu estou fazendo, eu quero um acabamento que fique com 2,5 centímetros de acabamento final. Então, eu preciso de 2,5 centímetros para o acabamento na parte da frente, 2,5 centímetros para o acabamento na parte de trás, 0,75 centímetros de margem de costura da parte da frente e mais 1 centímetro para fazer a dobra do tecido na parte de trás. Então, nesta minha peça, eu quero que o acabamento tenha 2,5 centímetros na frente, 2,5 centímetros atrás, mais 0,75 do acabamento da frente e mais 1 centímetro do acabamento da parte de trás. Dá um total de 6,75 centímetros e eu arredondei para 7. Eu sempre arredondo para mais, já que facilita na hora de fazer a dobra na parte de trás. Então, para este zíper de 2,5 centímetros de largura e para ter um acabamento final de 2,5 centímetros, eu vou precisar de um tecido de 7 por 4,5 centímetros. Definir o tamanho do tecido, eu preciso determinar o posicionamento dele sobre o zíper para costurar. A gente vai posicionar o tecido sobre o zíper direito com direito, para que depois de costurar, fique com o tamanho de acabamento que eu quero, no meu caso, 2,5 centímetros. Para determinar este posicionamento, eu pego o tamanho final do acabamento que eu quero, no meu caso, 2,5 centímetros, e eu tiro 0,75 centímetros da margem de costura, porque a gente vai posicionar a borda do tecido nesta marcação. E daí, com a costura, vai somar novamente os 0,75 centímetros que a gente tirou. Então, se eu quero 2,5 centímetros de acabamento, eu tiro 0,75 centímetros da margem de costura
e faço esta marcação, no meu caso, 1,75 centímetros na ponta do zíper. Eu posiciono o tecido nesta marcação e envolvo a sobra de tecido sobre o zíper. Alfineto bem e costuro. Aqui eu já costurei. Tombo para o direito. Quando eu viro para o direito, como a gente calculou direitinho, daqui até a borda fica com os 2,5 cm que eu queria. Como eu já falei, você pode escolher a medida que desejar. Viro para o lado de trás, vincando as sobras de tecido. Para as iniciantes, vale bem a pena passar a ferro para deixar tudo bem vincadinho e até mesmo alinhavar. Quando a gente ainda não tem muita prática, não adianta querer fazer tudo direto na raça e ainda culpar o mundo porque o acabamento não ficou bom. Tem que ir com calma, paciência e usando de todas as dicas para facilitar o acabamento. Faço uma dobra na ponta de mais ou menos 1 centímetro, mas não precisa se preocupar, depois a gente vai ajeitar direitinho na medida correta. O acabamento está posicionado e agora a gente vai ajeitar tudo que está fora do lugar. Com uma tesourinha de ponta, eu vou alinhando os tecidos, empurrando o que está para fora. A parte da frente é o guia e a parte de trás tem que ficar bem alinhada com a frente. Vou prendendo com alfinetes ou grampinhos. Olha como tudo fica no lugar. Depois que eu ajeitei tudo, passo um pouquinho de cola para tecido para segurar tudo no lugar. Isso vai facilitar bem na hora de costurar. Tá vendo? Com a cola a gente empurra o tecido, empurra as pontinhas que estão sobrando e fica tudo no lugar. A cola tem a mesma função de um alinhavo, só que bem mais prático. Eu só recomendo costurar logo depois que você usar a cola, porque se a cola secar, pode ficar um pouquinho mais difícil de costurar e talvez você precise de uma agulha de número maior para que ela não quebre. Agora eu vou costurar em toda a volta do acabamento, bem próximo da borda. E os terminais vão ficar assim, costurados por todos os lados, perfeito pelo lado da frente e atrás. E assim, as pontas do zíper ficam com acabamento. Então, bora lá fazer um resumo de tudo que eu falei até agora. Para o cálculo do tecido, para o acabamento dos terminais do zíper. Para determinar a altura, é a largura do zíper mais 1 centímetro do acabamento de uma lateral, mais 1 centímetro do acabamento da outra lateral. Para determinar o comprimento, você vai precisar da medida desejada para o acabamento, mais, de novo, a medida desejada para o acabamento, mais 0,75 centímetros da margem de costura da frente e mais 1 centímetro do acabamento da parte de trás. Se no total der um número muito quebradinho, você pode arredondar para cima. Para determinar o posicionamento do tecido sobre o zíper, é a medida desejada do acabamento menos 0,75 centímetros, que é a margem de costura. O resultado é a marcação que você vai fazer no zíper a partir da borda. Esta não é a técnica que você mais usa, que você costuma fazer nas suas peças? Deixa aqui nos comentários qual é a técnica que você mais gosta, como que você faz esse acabamento do terminal do zíper. Eu quero muito saber a sua opinião e quem sabe pode virar um outro vídeo dando mais uma opção para este tipo de acabamento. Então se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sempre ligadinho aí nas dicas do canal.
Compartilha também este vídeo com aquela sua amiga que costura, os seus grupos de costura. Vamos aí espalhar essas dicas para todo mundo poder aproveitar. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.